Existem várias formas do inimigo nos atacar, de ele tentar nos tirar de Deus. E eu comecei a rezar. Rapaz, ela era uma menina baixinha, cabelo comprido, mas ela tinha uma força que ela rodava os 4, negócio impressionante. E eu disse, eu te peço um dia, deixa ela em paz. E ela vai pro exorcista. E fui rezando. A menina esmoreceu e voltou normal. Para os evangélicos, só a palavra de Deus basta. Para nós católicos, é a palavra de Deus e a tradição. Se fôssemos escrever tudo o que Jesus falou, tudo o que Jesus fez, escreveria e não haveria livro suficiente para tanto. Nesse corte do Flow, o padre Reginaldo Manzotti fala sobre exorcismo na Igreja Católica e sobre a influência dos filmes desse gênero pro cristão e pro católico. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Então agora vamos pro corte. Mas, pô, esse lance aqui, tu já participou de um exorcismo? Já. E perdi. Como é que é isso? Na verdade, eu te falei que cada diocese tem o seu padre exorcista. Mas há muitos casos que a gente atende. E teve outros casos que eu até consegui amenizar a situação. Neste específico que está citando, é que nós estávamos numa adoração do Santíssimo, com a hóstia. Eu estava passando com o ostensório e uma menina fez um soco assim, uma voz. E eu, na hora, porque você tem que ser muito discreto, porque você tem que perceber o que você quer naquele momento. E eu voltei, comecei a rezar e a pessoa começou a ter delírios. Mas eu achei por bem, estava com o ministro, inclusive, o ministro Fernando Pérez. Falei assim, segura ali, leva na capela e nós terminamos a bênção. Concluí, fui lá na frente e fui na capela. Quando eu cheguei na capela, estava essa menina no chão, desfigurada, totalmente, a mãe do lado, a mãe estava do lado. Estou tentando recriar na minha memória. E ela deitada no chão e eu comecei a rezar. Rapaz, ela era uma menina baixinha, cabelo comprido. Nós estávamos em 4. Nós não segurávamos. Algum psiquiatra, antes de você me julgar, escute psiquiatra. Porque quando a pessoa está em crise epilética ou uma crise psiquiátrica, de crise psicose, fugiu a palavra, um surto, a pessoa já tem naturalmente uma força sobrenatural. Isso não precisa ser demoníaco. Isso os psiquiatras concordam. Mas ela tinha uma força que ela rodava os 4. Negócio impressionante. E ela começou a me desafiar. Ela começou a dizer, eu comecei a rezar, e na hora da oração, eu comecei o creio, comecei a Salve Rainha, comecei a rezar as orações, e fui para a oração do exorcismo, naturalmente da minha cabeça, sem a intenção de, que flui quando você reza, que é o renunciar e etc. Ela me chamou, você não é exorcista. Não é exatamente uma oração comum. Por exemplo, eu não a conheço. A gente não fica rezando assim. Então ela está no ritual. Era interessante que ela sabia o que era. Sabia. E eu comecei a dar os precatórios. Precatórios são os comandos de renúncia. Rapaz, essa menina, meu Deus. Aquilo, ela cuspia. Foi uma coisa horrível. A descrição é das piores. Inclusive, o pessoal fugiu. Quem estava próximo ficou muito medo. Tinha gente que estava saindo, era um corredorzinho que tem que passar pelo local. Pessoal, quando eu vi, eu estava sozinho, eu e poucos. Foi quando, conversando, eu percebi do que se tratava. Inclusive, tem vários testemunhos de pessoas que me acompanham até hoje. Fernanda, Cleusa, etc. E eu negociei. Eu disse, realmente, mas isso não foi tão simples como eu estou contando. E eu disse, eu te peço um dia, deixa ela em paz. E ela vai para o exorcista. Deixa ela em paz. E fui rezando. A menina esmoreceu e voltou normal. Liguei para o exorcista, era o padre Jorge na época. Falei, amanhã o senhor tem que atender. Isso era 10h30, 11 horas da noite. E ele atendeu no outro dia e de fato se confirmou um exorcismo. Que durou 1 ano e pouco. Nossa! 1 ano e pouco. Porque depende o grau do exorcismo ou as circunstâncias do exorcismo, naquilo foi um pacto que tinha sido feito com o diabo, demora-se tempo. Há exorcismos instantâneos, como São João Paulo II fez um exorcismo dentro do Vaticano, numa vez só.
Mas não sabia disso também. Tem, isso é fato. Bento XVI também fez um exorcismo. Agora, existe exorcismo que demora até 5 anos, porque são a reincidência. Porque tem muitos elementos. Um deles, isso diz o Gabriel é a morte. Ele é um homem de se escutar. Consciência da pessoa de renúncia. O nível do pacto que foi feito. E o grau de vontade de sair. Porque às vezes a pessoa está num estado de tamanha prostração que ela não tem nem consciência do que é sair daquele estado. Então, aí é um outro processo. Então, esse é o fato que eu estou te contando. Complicado. Que eu presenciei. Já presenciei outros. Mas esse foi um que eu contei e conto aqui, porque não tem outra coisa a contar, de que não deu certo. Hoje, a menina frequenta a minha igreja, tranquila, ela, a família, estão muito bem. Interessante. Como é que você vê assim, recentemente, eu vi um filme, como é que era o nome? Era O Exorcista do Papa. É baseado em Gabriele a Morte. Gabriele a Morte, exatamente. Essas representações de padres de filmes são boas representações, na tua opinião? Olha, eu já assisti alguns, esse eu não assisti. E quem não assistiu quem não assistiu no cinema é porque tem net gato. É, verdade. Por isso que eu não assisti. Tô mentindo? Não, é verdade. Então você tem, né? Eu baixei no torrent, família. Padre, me perdoe porque eu pequei. Tá bom. Mas aí é complicado, porque dessa eu não me arrependo. Então Pra você ver que eu tô por dentro da assunto, meu filho. Eu tô sintonizado. Bom, existem alguns que são bons. De modo geral, são horríveis. Alguns se destacam. Um que eu gosto muito é o Bebê de Rosemary. Eu acho que... Não é do diabo que estamos falando, tô falando de representação. Mas esse em específico eu não assisti. Mas eu vi o trailer. Pelo amor de Deus. Estão fazendo o padre um super-herói. Padre super-herói. Não é assim. O livro, e se tratando de Gabriele a Morte, que era o exorcista do Papa, e de modo particular de São João Paulo II, bem no período, se trata de uma descrição muito maior, de uma coisa muito mais silenciosa e muito mais séria. Mas o tema é bastante recorrente. Inclusive eu escrevi 2 livros sobre isso. Um é o Combate Espiritual, e o primeiro, que foi best-sellers, Batalha Espiritual, que foi exatamente sobre exorcismo. Mas eu achei que eu vou assistir o filme, mas não recomendo, principalmente para as crianças. Por quê? Não mesmo. Porque cria-se uma visão errada. Primeiro que eu sou contra os pais botarem medo nas crianças. Criança não nasce com medo. Se uma criança tem medo, falha na educação do pai e da mãe. Medo do bicho-papão, medo do escuro e deixar filho do lado assistindo filme de terror. Faça meu favor. Tem que ter um pouco de bom senso. Mas, mesmo falando do filme, eu acredito que vale a reflexão. Mas o padre não é um super-herói ali. Não deveria ser entendido. Nós estamos falando de algo real. O diabo não é algo fictício, não é imaginativo. E não é aquela forma de possessão. O diabo não quer se mostrar como ele é. Porque, veja, um dos princípios, o diabo é um dos anjos. Miguel, Gabriel, Rafael e o quarto, que a gente sabe na Bíblia. Tudo bem, hoje inventa-se um monte de nome de arcanjo, mas não tem. Na Bíblia estamos falando de 4. Padre, mas tem Gamaliel. Isso aí não está na Bíblia. Aí nós estamos indo para outro caminho, para outro princípio. Na Bíblia são 4. É Lúcifer, luciferário, portador da luz. Quando ele decaiu, que ele se rebelou contra Deus, ele perdeu a santidade, mas não perdeu a inteligência. Então é um anjo super inteligente. O diabo é inteligente. Então você acha... Se a gente for levar em consideração, se a gente for comparar com os pares dele, significa que é um ser muito poderoso. Poderoso e bonito, né? É lindíssimo. Segundo a Bíblia, estamos falando. E ele não vai se manifestar na pior forma que ele tem. Então, falando de possessão. Existem várias formas do inimigo nos atacar. Várias formas de ele tentar nos tirar de Deus. Porque você tem que entender assim, o diabo, que vem da palavra diabolum, porque diabo vem de diabolum, aquele que separa. Qual é a grande vontade do diabo? É acabar com Deus. Porque ele ficou com ciúme de Jesus Cristo. Esse é o princípio teológico. De Jesus? De Jesus. Mas ele não é anterior, muito anterior, na linha do tempo humana, a Jesus? Já falei que Jesus existia desde a criação. É verdade. Então Jesus já existia. O ciúme é de Jesus Cristo. Ele pode destruir Deus? Não. Então quem ele destrói? Aquele que Deus ama. Quem? O homem.
e aquele por quem Jesus deu a vida, o ser humano. Quais são as formas que ele tenta nos destruir? Uma, por pensamentos. Então, tanto que na missa, você não é muito de ir, mas a gente no começo, né, o rapaz ali, como é que é o nome dele? Delegado. Mentira, Fernando. Vai na missa? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Então, onde que ele tenta nos destruir primeiro? No pensamento. Por exemplo, colocando em nós um pensamento, Deus não me ama. Segundo, Deus não existe. Terceiro, Deus não se preocupa com a humanidade. Foi proposital. Tô tudo errado. Então, uma das formas é no pensamento. Outra forma é por infestação. Infestação, manifestação e possessão. Pode acontecer que exista manifestação do diabo em objetos? Pode. Aí que você vai falar, casas assombradas, é uma forma que a gente usa. Eu não gosto de falar casa assombrada porque existe muita casa assombrada que é fruto da psique humana, que inclusive é um dos elementos. Quando vem um caso, como que eu vou distinguir? Eu já volto lá. Como que eu vou distinguir se a pessoa ela está realmente agindo pelo mal ou está com um problema psiquiátrico? Você vai perceber, primeiro que Deus te dá você vai tendo habilidade. Por exemplo, eu lido com isso. Não é que eu sou exorcista. Toda diocese tem um padre exorcista, não sei se você sabe disso. Não. São Paulo tem o seu, Curitiba tem o seu, tal lugar tem o seu, que é nominado pelo bispo, é o bispo local. O Vaticano tem o dele, que são padres autorizados. Mas a gente acaba lidando com pessoas assim. Você consegue perceber, tanto que o primeiro ato de uma pessoa que vem dizendo que está possessa, até começa a ter elementos. Quais são os elementos que você percebe? Espuma a boca, blasfema, tem aversão ao sagrado, entra na igreja e começa a passar mal. Todos os sinais de que é possessão. Não necessariamente. Não necessariamente. Então aí, o que a igreja faz? Ela é muito sábia. Vamos primeiro nas causas naturais. Depois vamos para as sobrenaturais. Por isso que ninguém, no primeiro caso, já vai para um exorcismo. Eu peguei muitos casos, que eu tenho psiquiatras que eu mando, que eu conheço, pessoas que sabem do conhecimento bíblico, teológico, que eu já encaminho. E termina ali. Mas então por que a pessoa tinha aquelas manifestações? Porque ela tinha uma memória do que é ser. Então ela age numa doença, entendeu? Ela assistiu um filme, viu o exorcista e ela replica o gesto. Resolve-se ali. Existem casos, e o de Curitiba, já mandei vários, o anterior, o atual não, de casos de possessão, de infestação. O que é infestação? Objetos, casas, roupas que são feitos malefícios. O último grau, o pior, e isso o diabo não quer fazer, é a possessão. Por quê? Porque quando o outro, fulano, olha para ciclano, puxa, olha o que o diabo faz no ser humano, eu não quero para mim. Eu não vou fazer pacto com ele. Se ele faz esse estrago, por que eu vou fazer pacto com ele? Você entendeu? Então eu tenho muito medo desses filmes, que dois perigos. É você achar que tudo é o diabo. E tira a responsabilidade humana. Ah, não, eu fiz porque eu estava endiabado. Eu fiz porque me fizeram mal, porque me fizeram uma feitiçaria. Eu não tenho culpa. Não, o ser humano é responsável pelo que faz. Outro perigo, e aí os filmes ajudam, talvez as pessoas pensarem que Deus é uma realidade, mas o diabo também é uma pessoa. E isso está no Catecismo da Igreja, Bento XVI, no Catecismo da Igreja Católica, está lá. O diabo não é uma ideia, é uma pessoa, é real. Então nisso, um filme desse pode ajudar. Mas o último grau é a possessão. Quando você fala o diabo, você está falando... Beelzebub. Você não está falando Satanás. De tudo que está... Assim, eu suponho que o diabo tem mais o que fazer do que ficar infestando lugares ou não, ele não tem pessoas. não, eu já te disse. Qual o trabalho do diabo? Mas imagina... acabar Deus. Nesse caso, a gente teria, sei lá, uma possessão por vez no mundo, porque é um diabo. Eu não diria que... Eu já te falei que possessão ele não quer. Mas colocando pensamentos e induzindo o ser humano ao mal... Agora Mas ele precisa de ajuda, né? Porque ele não é onipresente. Claro. Ele é angelical. Ele é angelical. Ele não é onipresente, que é um atributo de Deus, mas ele é angelical. Então não venha me dizer que ele não tem força. Não, sei que... E muita. Então, subestimar... Eu não estou aqui para enaltecer o diabo. Também tenho muito receio.
já que você puxou o assunto. Essa história bem televisiva que nós estamos vivendo. Pelo amor de Deus, né, gente? Por favor, vamos uma teologia melhor. Vamos fazer uns cultos melhores do que fazer aqueles negócio de descarrego daqui e diabo que sai de lá. Pelo amor de Deus, dá licença. Pelo amor de Deus. Vamos ser um pouco mais criteriosos. Você dá risada, eu mas acho que esses casos, inclusive, eles servem pra gente... Eles banalizam banalizam a parada. Por favor. Eles tornam o troço menos... Até, se você parar pra pensar legal, serve pra descredibilizar toda a coisa. Descredibilizar e se aproveitar da simplicidade do povo. Isso que é o pior. É amedrontar. É criar uma imagem de falso Deus. Isso tem um preço muito grande, viu? Se nós estamos falando que nós temos que desconstruir uma imagem de um Deus indiferente, de um Deus pagão, de um Deus que não é amor, de um Deus que não é misericórdia, que é o rosto de Jesus, quem está nessa linha é um perigo. É aí que nós vamos prestar, a balancinha vai pesar. Porque existem até ganhos pessoais, ganhos financeiros associados a tudo isso também. Né? Então, eu acho perigoso. Nossa, cara, como a gente está há 2000 e tantos anos sem Jesus na Terra, o que a gente faz em volta, em nome de Deus, para talvez suprir uma presença real, que não é presença real, porque você vai acreditar na presença real. Eu não estamos jogando xadrez, eu não vou dar checkmate. Não, tudo bem, eu sei que não estamos, não. Mas assim, imagina que assim, como a gente não tem Jesus aqui, olhando, assim, pra gente, um ser divino para que a gente consiga identificar com facilidade e tal, coisas são feitas em nome de Deus que... Absurda, isso é verdade. Que vão, assim... E eles se justificam dizendo isso daqui é coisa de Deus. E é muito difícil pra mim, por exemplo, falar isso daí não é coisa... Pra mim não é tanto, porque eu olho, vejo um absurdo que lembro que Jesus falou que é pra gente amar o próximo como a si mesmo, eu fico, cara, isso aí não tem tanta cara Igor, de Deus, não. Eu entendo o que você tá falando. É a ausência da presença física de Jesus. Porque ele morreu com 33 anos e nós estamos em 2023, nós estamos no espaço. Mas existe pontos de se referendar. Nós não precisamos da presença física de Jesus. Ele deixou tudo... Aí que tá, é o ponto de vista da fé. Tudo que Jesus tinha que falar, ele falou. Está na Bíblia. Então, também não é só a Bíblia. Aqui existe uma diferença. Para os evangélicos, só a palavra de Deus basta. Para nós católicos, é a palavra de Deus e a tradição. Por quê? Porque antes da Bíblia ser escrita, Jesus Cristo não deixou uma vírgula. Ele não deixou escrito nada. Se for fazer um estudo mais profundo, teológico, estudo da exegese, da hermenêutica, para tentar achar a ipsíssima verba Christi, desculpa dizer, o que é que realmente Jesus disse na Bíblia, será pouquíssima coisa. Eu estou sendo bem sincero. Mas, então, muita coisa, ela foi contada. São Pedro, São João, os apóstolos, contaram uns para os outros. E isso foi passando de uma geração a geração, até que se sentiu necessidade de dizer, não, estamos perdendo. Precisamos escrever, porque as comunidades começaram a crescer muito. De repente, eles estavam lá na Ásia, de repente o outro estava na Turquia, São Paulo foi para outro lugar, Éfeso, outro foi para Roma. Vamos escrever. Se fechou o cânone. Então, existe o escrito. Então, muita coisa. Quando uma pessoa, como você falou, esse faro que você falou, sabe como chama isso? Esse senso de fé, senso fidei, senso de fé. Puxa, isso aí não está me cheirando bem. Sabe o que a gente percebe? Busque na palavra. Sempre o voltar à palavra vai fazer com que a gente identifique onde está Jesus. Segundo, eu te falei que muito foi falado, muitos costumes não estão na Bíblia. Tanto que o último texto de São João vai dizer assim, se fôssemos escrever tudo o que Jesus falou, tudo o que Jesus fez, não haveria livro suficiente para tanto. Então, quer dizer, teve muitas outras coisas. Que, por exemplo, como se celebra a missa, como se faz aquilo, é tradição. Então, para quem está nos ouvindo, quando você tiver um pouco de dúvida, volte ao Jesus Cristo da Sagrada Escritura. Aí já é o começo. Que, inclusive, é por onde eu recomendo que uma pessoa comece a ler a Bíblia. Nunca do Gênesis. Novo Testamento. Novo. Se começa do Gênesis, vai se embaralhar todo. Comece pelo Novo Testamento.
Aí ela vai entender, porque é o novo que ilumina o velho. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.